Hoje eu trabalho também como coordenadora da residência do Corema, né, das residências médicas de Foz do Iguaçu. Eu sou funcionária pública também, né? Sou do município de Foz. E aí a gente tem essa caminhada, né, de dar aula, de preceptoria, e é uma área que eu acho bem legal, que eu acho que, para mim, muito valioso, né, poder passar um pouco de conhecimento e aprender, porque a gente nunca ensina somente, a gente aprende muito, né? Cada vez que eu recebo um residente, um interno, eu falo que eles mais me ensinam do que eu ensino a eles, porque eles trazem a bagagem, cada pessoa tem a sua bagagem própria, tem a sua experiência de vida, e a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um, né? E somando tudo para que a gente possa evoluir, aprender, mas é mais ou menos isso. Bom, Adriana, então a casa é sua, fica à vontade para nos ensinar aqui e vamos estar com os caderninhos aqui anotando tudo o que você vai falar. E seria isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou tentar compartilhar a tela, tá bom? Para ver se fica mais Tá. fácil. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre TDAH. Eu tentei não me alongar, mas vocês, boa TDAH que sou, provavelmente vou falar umas 5 horas, então espero que esteja todo mundo preparado aí, né? Então, quem sou eu? Eu sou médica pediatra, eu tenho foco de estudo voltado mais para transtornos de neurodesenvolvimento na infância em mulheres, pós-graduanda em psiquiatria e psiquiatria da infância, e sou pós-graduanda em altas habilidades e superdotação. Sou coordenadora dos programas de residência do município de Foz do Iguaçu, sou médica titular na Blua Pediatria. E vamos começar falando um pouquinho da história do TDAH. Essa parte é um pouquinho chata, mas eu acho que é muito importante a gente falar, porque é muito comum, mas isso agora é invenção, na minha época não existia TDAH, né? Então, o TDAH não é novo, ele já existe, obviamente, há muito tempo. Então, a gente tem os primeiros relatos em 1798, com Alexandre Crichton, talvez, onde ele relata uma desatenção patológica, né? Ainda não tinha o nome de TDAH, mas já falando sobre esse quadro, que é o quadro do TDAH. Em 1845, a gente tem um livro, né, dos contos do psiquiatra alemão, que eu não vou usar falar o nome, mas a gente tem, por exemplo, o Felipe, o Inquieto, que é a descrição das crianças TDAH, né? Crianças inquietas, facilmente distraídas, e aqui ele diz agressiva, mas são irritadas, né? Então, aqui a gente vê nessa ilustração, que é uma ilustração do livro, onde ele conta a história da criança, que a criança estava tão agitada no jantar que jogou toda a comida no chão. Isso lá em 1845, né? Em 1932, a gente tem a primeira descrição como uma doença hipercinética da infância. Então, cinética, que vem de movimento, a gente entende, né, como uma criança que seja muito agitada, que se movimente demais. Em 1944, quando a gente tem a Segunda Guerra, como eles precisavam que os soldados ficassem acordados por mais tempo, eles começam a buscar drogas que pudessem ser usadas, né, para dar mais rendimento aos soldados, e a gente tem, então, o surgimento do metilfenidato, a nossa famosa Ritalina, que apareceu nesse momento, numa busca de substituir as anfetaminas que eram usadas para manter os soldados despertos, né? Já em 64, quando a gente estava na Guerra Fria, a gente tinha Rússia e Estados Unidos, né, disputando o espaço econômico e bélico, então a gente começa a ver um estímulo naquelas Olimpíadas de Matemática e tudo mais, então a gente começa a ver o uso da Ritalina já em crianças, então a gente tem o primeiro ensaio clínico de Ritalina em crianças com transtornos emocionais. Então, não foi focado para crianças com TDAH, mas eles acabaram vendo que essas crianças que usavam a Ritalina apresentavam melhor concentração, diminuía a ansiedade, a impulsividade. E daí ela começou a ser usada, então, direcionada para o TDAH. Em 1970, pela primeira vez, a gente vê o nome, então, transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade.
no DSM-3. Em 80, a revisão, eles passam a falar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já em 90, entende-se que a gente tem os subtipos desatento, hiperativo, impulsivo e o combinado, né, no DSM-4. Então, hoje, né, pelo DSM-5, nós temos o predominantemente desatento, predominante hiperativo impulsivo e o combinado. Entre outras formas de apresentação ou apresentação não especificada, normalmente entram os pacientes que não preenchem todos os critérios, mas que têm ainda prejuízo, né, que já estão em tratamento. Quando a gente pensa na epidemiologia, que é o estudo das doenças na população, que é buscar a incidência das doenças e transtornos dentro da população, nas crianças, e aí a gente tem dados que não são tão recentes, porque nós não temos ainda muitos estudos voltados para isso. Os estudos que nós temos, eles são muito contraditórios, a gente tem percentuais que variam muito a depender dos estudos, né? Mas, em média, esses aqui são os últimos dados mais oficiais que a gente tem, então a gente vê que a porcentagem de crianças já diagnosticadas aumenta com a idade. Então, as pesquisas mostram, isso aqui é de 2014, 2018, crianças, 2,4% das crianças de 2 a 5 anos de idade e 9,6% das crianças de 6 a 11 anos foram diagnosticadas com TDAH. Isso são dados do Jornal da Academia Americana de Psiquiatria, então são dados dos Estados Unidos, mas que os demais estudos mostram que ocorre da mesma maneira em todas as populações, né, nos demais países também. A idade média de diagnóstico de TDAH grave é 4 anos, quando a gente pensa no TDAH moderado, em 6 anos de idade, e o leve a partir de 7 anos. Isso é justificável, porque quanto mais sintomas a criança tem, mais ela incomoda ou mais ela traz algum tipo de dificuldade, mais cedo tendem a buscar um diagnóstico, né? Porque nessa idade eles apresentam muito a hiperatividade, né? A criança abaixo da idade escolar, eles não têm tanto a desatenção, é mais a hiperatividade. Em adolescentes, então, de 13 a 14 anos, nós temos 8,8%, de 15 a 16, 8,6%, de 17 a 18, 9%, e de todos os casos de TDAH em adolescentes, 4,2% apresentam comprometimento grave. Nos adultos, a gente tem uma modificação, uma queda desse percentual, né, de 18 a 24 anos, 4,5%, de 25 a 34 anos, 3,8%, 35 a 44, 4,6%. Subdiagnóstico em adultos devido a problemas de saúde mental concomitantes que acabam mascarando os sintomas do TDAH. Então, ansiedade, transtorno de humor, controle de impulso, uso de substâncias. A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, isso quer dizer que a pessoa nasce com ele, ela leva ele a vida toda, em alguns momentos ela tem mais sintomas, em outros momentos tem menos sintomas. Então, essa diferença, quando a gente chega nos adultos, tanto por essa questão de ter, né, é mais fácil que pensem em outros transtornos, né, uma pessoa adulta que não teve diagnóstico na vida de infância ou adolescência, se ela for procurar um diagnóstico na idade adulta, dificilmente alguém vai pensar no TDAH. Normalmente vão falar, mas isso é ansiedade, não, mas todo mundo é assim, isso é, né, então vai dar outros nomes. E é claro, se não for um transtorno grave, a pessoa tende a desenvolver, então, a habilidade também de lidar. Embora possa ter dificuldades, ela consegue ter um funcionamento mais ou menos adequado, né? E quando a gente pensa nas crianças com autismo e TDAH, cerca de 44 a 50% das crianças com autismo também têm TDAH. Existem estudos que falam em até 70%. Então, é uma comorbidade muito comum no autismo. E dentro dessas crianças que têm o TEA com TDAH, 80% ainda possuem uma outra comorbidade. Ansiedade, epilepsia, outras coisas, dislexia, que pode estar associado também. Já quando primeiro vem o diagnóstico de TDAH,
14% das crianças também podem ter o diagnóstico depois de TEA. Por que tem essa diferença? Quando a gente faz o diagnóstico do TEA de primeiro, é mais fácil a gente diagnosticar o TDAH depois, até por uma questão de aceitação da família e dos próprios profissionais. Se a criança tiver um diagnóstico de TDAH, os profissionais tendem a justificar todos os demais comportamentos que elas vão apresentando com base no TDAH. Dificilmente eles vão abrir uma nova porta para o TEA. Hoje a gente ainda tem mais informação, então isso ainda melhorou bastante, né? Mas ainda precisamos caminhar muito nesse sentido. E aí vamos falar um pouquinho dos fatores de risco. Tá? Nós temos os fatores de riscos ambientais, né? Então, prematuridade, exposição pré-natal a tabagismo e álcool, exposição pré-natal ao mercúrio, então, por consumo de peixe pela mãe durante a gestação, exposição ao chumbo, deficiência perinatal de vitamina D, baixo peso ao nascimento, deficiência de zinco e ferro. E aqui eu deixei interrogado pobreza e desnutrição, porque é muito difícil dizer quem veio antes, o ovo ou a galinha, porque quando a gente pega na população empobrecida, que a gente diagnostica o TDAH, é difícil dizer, ele tem TDAH e por isso ficou pobre, ou ele é pobre e por isso teve TDAH. Porque o TDAH, ele é muito limitante na vida profissional, né? Então, a gente sabe que tem maior abandono de estudo, maior dificuldade em manter-se em empregos, em comprometimento com tarefas, então isso automaticamente acaba tendo um impacto negativo na vida profissional, e aí limitando, então, esse potencial de aquisição financeira mesmo, né? E aí a gente tem os mitos, como tudo. Então, assistir TV não vai fazer ninguém virar TDAH. Comer açúcar também não vai fazer ninguém ter TDAH ou desenvolver TDAH. Falta de limite, vacina, parto cesáreo, falta de sono, problemas familiares. Nenhum desses vai causar TDAH. No entanto, assistir TV em excesso, consumo de açúcar em excesso, falta de limites, falta de sono, relações familiares conturbadas podem exacerbar os sintomas do TDAH. E aí nós temos os fatores genéticos, né? O TDAH, assim como o autismo, ele tem uma herdabilidade alta, de 70%, e ele depende de fatores genéticos e ambientais, então é o somatório dos dois. Nós temos alguns genes que já foram identificados, mas isso não faz muita diferença, a gente não faz uma pesquisa de gene. Essa questão, desculpa, de genes, normalmente é importante para pesquisa, para desenvolvimento de medicamentos, né? Para a gente, de uma maneira geral, só é importante saber que existe o fator genético e existe a herdabilidade. Então, isso quer dizer que quando eu diagnostico uma criança com TDAH, em 70% dos casos eu vou encontrar outras pessoas na família, né? Isso é bem comum, durante a consulta a gente está diagnosticando a criança e a mãe fala, nossa, mas é igual a mim, ou o pai, nossa, eu era assim também quando criança, né? Então, é provavelmente uma pessoa que teve TDAH e que não teve acesso ao diagnóstico. E aí, para a gente falar de TDAH, a gente precisa entender um pouquinho das funções executivas, né? O que são as nossas funções executivas, que a gente ouve falar no autismo, a gente ouve falar no TDAH. Então, vamos só dar uma passada, né? Não é a intenção esgotar esse assunto, até porque é um assunto muito complexo e que normalmente psicólogos sabem muito mais, né? Entendem muito mais, psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Mas a gente precisa lembrar que o nosso cérebro, que é o nosso computador de bordo, ele passa por uma etapa longa de desenvolvimento. Então, a gente sai de um aglomerado de células para um cérebro altamente funcional. E nesse caminhar, muita coisa pode acontecer, né? Por isso que a gente sabe que estresse, álcool, essas coisas na gestação acabam tendo um impacto negativo, né, sobre o neurodesenvolvimento e podendo acarretar em transtornos e outras coisas. Então, a gente tem ali, né, o desenvolvimento, você vê que o cérebro, ele vai não só crescendo, como ele vai se modificando, ele vai se modificando em formato. Aqui no gráfico ao lado, a gente tem
uma linha do tempo de algumas alterações que vão acontecendo no nosso cérebro e que vão trazendo funcionalidade para ele. Então, a gente vê ali nos primeiros aqui negativos, né, que são os meses que está dentro da barriga, a gente tem a neurulação, proliferação celular. Depois que a gente nasce, a gente começa a fazer uma especialização. Então, a gente começa a lapidar de uma maneira mais fina esse cérebro, trazendo um funcionamento mais ajustado, né, mais delicado. Então, tem a mielinização, que é esse revestimento dos neurônios para que os impulsos possam passar mais adequadamente. A gente tem o desenvolvimento do córtex sensório-motor, que acontece mais cedo, né, nos primeiros meses. Quando a gente vai chegando mais para frente, começa o desenvolvimento do córtex associativo, e lá na frente a gente tem, claro, desde o início, mas o auge do desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é o nosso abrigo, né, das funções executivas. E aí é legal a gente entender que, quando a gente olha pelo gráfico, eu tenho aqui subindo, então, em torno de 12 meses, um ano, o auge aqui dessas funções executivas se desenvolvendo, continua bem até os 9 anos, para depois começar a cair e vai se encerrar praticamente na vida adulta. Então, isso já nos diz muita coisa, né? A gente precisa entender que, se as nossas funções executivas, que estão morando ali no nosso córtex pré-frontal, são o nosso gerente, o que organiza o nosso comportamento, e o nosso córtex pré-frontal está em desenvolvimento quase até a idade adulta, existem comportamentos que eu não posso esperar de uma criança, né? Então, daí eu já tenho que começar a entender que, às vezes, será que é TDAH? Não. Provavelmente é comportamento de criança, né? Então, neurodesenvolvimento, que a gente tanto fala, é um processo caracterizado pelo domínio progressivo de habilidades motoras, cognitivas e psicossociais, saindo das mais simples às mais refinadas. Começa lá no período gestacional, sendo impactado por fatores genéticos, biológicos, ambientais e socioculturais. Então, quanto mais eu estimulo uma criança, mais ela desenvolve essas habilidades cognitivas, psicossociais. Isso está relacionado a questões culturais, então, dependendo de onde a criança cresce, ela recebe determinados estímulos, ela recebe estímulos mais cedo, estímulos mais tarde. Então, isso é muito relacionado com a cultura também, né? A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se moldar. Então, a cada experiência que a gente tem, o nosso cérebro tem a capacidade de se reorganizar para assimilar aquela experiência e aí manter, né? Então, pode ser através de novos neurônios, novas sinapses, fortalecimento de sinapses já existentes, reorganizando, eliminando. Então, na eliminação, a gente chega na nossa poda neural, né? Que é um processo de limpeza mesmo. Então, quando a criança nasce, ela tem poucas habilidades. Ela estava dentro de uma barriga escura, então ali ela tinha poucos estímulos. Quando ela sai, imagine que você chega do lado de fora, tudo é novo. Então tudo é estímulo. A luz é estímulo, as pessoas são estímulo, a voz, cor, tudo isso. E isso vai gerar novas conexões, novos neurônios, fortalecer sinapses. E aí vai, né, gerando até um momento que sobrecarrega. Eu falo que é muito parecido com uma cidade mal organizada, que você vai tendo muita rua, porque foi mal planejada. É claro que o cérebro não é mal planejado, não, tá, gente? Só para ilustrar um pouquinho. E aí chega um momento que alguém olha e fala: meu, esse trânsito tá caótico, vamos cortar algumas ruas aqui e fazer algumas estradas mais largas, algumas avenidas mais funcionais. É a mesma coisa, o cérebro olha e fala: gente, que bagunça, eu não sei nem para que lado que o impulso vai seguir. Então vamos começar a priorizar aqueles que a gente usa mais e vamos tirar um pouco desses neurônios, dessas sinapses que não são tão usadas. Por quê? Quando a criança está desenvolvendo uma habilidade, ela começa usando um caminho. Quando ela aprimora, ela já vai para outro caminho, e esse caminho parou de ser usado. Então, virou ali uma rua abandonada. Então, quando vem a poda neural, em teoria, né, o cérebro faz esse processo de limpeza para que ele tenha mais funcionalidade, para que ele fique mais rápido, para que ele tenha menor gasto energético, né? Então, essa poda neural, a gente tem duas grandes, uma ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos, outra mais na adolescência, mas a gente tem o tempo todo.
numa proporção menor. Assim como a gente tem neuroplasticidade a vida inteira. Nós aprendemos coisas novas a vida inteira, mas não na mesma velocidade que uma criança que está no auge do desenvolvimento dela, na primeira infância, nos primeiros 5, 6 anos, consegue aprender, né? É comparado a aprender um idioma novo. A gente sabe que a criança aprende e ela fica fluente muito rápido. Se eu quiser aprender um idioma novo, eu preciso me esforçar muito e provavelmente nunca vou ter fluência, né? Então, essa neuroplasticidade que a gente fala que é tão importante, principalmente no autismo, mas no TDAH também, é por isso, é porque eu tenho um cérebro que ele está sendo modificado e que ele tem essa capacidade de modificação intensa nesses primeiros anos, então eu consigo modular comportamentos, eu consigo mudar caminhos que esse cérebro está tomando. Depois vai ficando um pouco mais difícil. Então, aqui um desenho, né, da internet, que a gente tem a geografia do cérebro, para a gente entender que cada área do nosso cérebro, ela é responsável por determinadas funções. Então, o nosso córtex pré-frontal, ali está descrito como uma torre de controle do órgão. Então, é onde a gente organiza as informações, a gente regula, a gente define o que vai ser feito com essa informação. Cada área vai ter a sua função, né? Então, o córtex motor, córtex somatosensorial, parietal, cada um com a sua função. Cerebelo, cuidando do equilíbrio, de coordenação, de tônus muscular. E aí, é importante a gente lembrar que quando a gente pensa em aprendizagem, a gente depende dessa tríade, né? De funções conativas, são as nossas emoções, temperamento, personalidade, as nossas funções cognitivas, que são os processos mesmo de inteligência, de conhecimento, percepção, processamento, raciocínio, e as nossas funções executivas. E as três são importantes, né? Então, se eu tenho uma disfunção em alguma delas, as demais acabam não funcionando suficientemente para suprir e manter uma aprendizagem 100%, a não ser que eu desenvolva outras estratégias. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma criança com TDAH e que a gente vai ver ali na frente que é uma alteração primordialmente nas funções executivas, e que a gente acaba falando, será que essa criança não consegue aprender, né? Já pensa na questão cognitiva. Não, é porque ele não consegue organizar para que possa ter um funcionamento adequado para o aprendizado. Então, as funções executivas é o conjunto de processos necessários para o controle cognitivo do comportamento. Busca facilitar a adaptação do indivíduo a novas situações. Então, inclui processos básicos como controle atencional, inibição cognitiva, controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, levando ao desenvolvimento de habilidades como resposta automática, abandonar estratégias ineficientes. Então, basicamente, o que as funções executivas fazem? Recebem informação, busca lá no nosso cérebro, peraí, ela já passou por uma situação parecida com essa, falar isso não vai funcionar, não adianta insistir, e aí me manda um comando, né, de vamos mudar de assunto, ou vamos mudar a estratégia, ou eu estou indo para falar com alguém, eu penso comigo, vou ali falar com fulano. No meio do caminho, outra pessoa chegou, eu preciso ter um plano de ação, então rapidamente meu cérebro vai pensar numa próxima etapa. Eu vou lá e converso junto, eu mudo, né, não é mais adequado falar, acho que não vai pegar bem falar agora, então eu vou fazer outra coisa. Então a gente vê, por exemplo, às vezes a criança autista, quando tem essa falha, ela está indo falar, a situação mudou, ela continua, vai lá e fala do mesmo jeito. E o TDAH, praticamente pelo mesmo motivo, faz isso também, né? Não consegue fazer uma avaliação e modificar a ação que já tinha programado. Continua levando à frente essa mesma ação, ainda que ela já não seja mais adequada para o momento. Então, para ajustar o funcionamento, as funções executivas seguem um processo. Elas inibem outros problemas internos e externos que sejam irrelevantes, e a influência das emoções, coloca o sistema de atenção seletiva e sustentado em alerta, relata se o problema é novo ou se aconteceu anteriormente, busca informações armazenadas na memória. Então, é aquela inteligência emocional, né? Apesar de eu estar com raiva, eu não posso gritar com meu chefe, então eu vou ter, né, moderar aqui a minha voz.
estou precisando estudar, eu preciso prestar atenção aqui, então minhas funções executivas isolam os estímulos que estão vindo em volta, se elas tiverem um funcionamento adequado, e direcionam a minha atenção para aquilo que é a minha função do momento. Então, controle de atenção é a atenção seletiva, sustentada, e a inibição. O controle inibitório é a capacidade de se controlar, resistir aos impulsos, suprimindo ou alterando ações pretendidas que não são mais necessárias ou apropriadas. Então, ela permite que a pessoa se adapte às mudanças do ambiente, né? Então, é o que eu ia fazer uma pergunta, passou o time e eu fico quieta. Não, eu vou perguntar do mesmo jeito porque eu já tinha me programado, né? Então, isso é uma falha nesse controle inibitório. Ah, a gente está conversando, quem está falando são duas pessoas, eu vou entrar no meio e vou interromper essa conversa. Se eu tiver um controle inibitório funcionante, eu vou segurar a onda, ou eu vou esperar, né, até que chegue o meu momento. A flexibilidade, que é uma capacidade de transição, de mudar a atenção, de tolerar as mudanças, então, de modificar os planejamentos, né, de capacidade de você olhar e falar, bom, vou mudar, eu ia fazer assim, mas agora eu não vou olhar para o problema e pensar numa possibilidade diferente de resolução, né? Então, envolve deslocar o deslocamento do foco da atenção de uma classe de estímulos para o outro. Então, se eu estou aqui focado numa única coisa, eu não vou conseguir pensar em nada diferente. Se eu consigo tirar isso aí, ter uma flexibilidade cognitiva, isso vai influenciar em várias outras coisas, como, por exemplo, em conseguir entender o lado do outro, em mudar o meu pensamento, e não ter aquele pensamento tão engessado, tão rígido, né? A sensibilidade à recompensa, recompensas são acompanhadas de sentimentos positivos, reforçando o comportamento ligado a elas, sendo o princípio básico do aprendizado, né? Então, é a força motora da vida. Ninguém faz nada se isso não for lhe dar algum tipo de recompensa, né? Então, nosso cérebro também, ele busca dopamina, ele busca emoção, ele busca elogio, ele busca recompensa. Se o indivíduo for muito sensível à recompensa, isso pode levar a um comportamento não adaptativo, como um comportamento de risco e de uso de aditivos. Então, a pessoa precisa se sentir recompensada e estimulada o tempo todo. A vida não é cercada de estímulos, né? Estímulos imediatos. Então, por exemplo, se eu tiver que programar uma viagem, existe uma recompensa. Então, eu vou juntar dinheiro durante um ano. A recompensa só vem daqui a um ano. Esse um ano, enquanto, né, os 11 meses antes, eles não são recompensados de imediato. Então, eu preciso ter a capacidade de esperar. Se eu sou muito sensível à recompensa, se eu dependo de sentir prazer, né, momentâneo, eu não vou conseguir esperar um ano. Eu quero agora, né? Então, isso leva a comportamentos de risco, a impulsividade. A motivação é a experimentação da recompensa sob o ponto de vista subconsciente. Então, o cérebro direciona para impulsos identificados como prazerosos. Então, eu estou me sentindo motivado porque eu sei que eu vou ter uma recompensa lá no final, né? Eu tenho motivação para ir na academia porque eu sei que vou ficar com o corpo do jeito que eu queria, sei lá. A impulsividade está relacionada a falhas na motivação, na persistência e na deliberação. Então, a gente tem funções executivas de planejamento, que vai ajudar a elaborar e executar um plano, a flexibilidade cognitiva, né, que é mudar o foco, considerar diferentes alternativas, a memória de trabalho, que é manter uma informação e conseguir usar essa informação quando ela é necessária, a atenção, que é selecionar o que é importante e conseguir isolar aquilo que não é importante para o momento, o controle inibitório, que é controlar o meu comportamento, me privar de comportamentos inadequados, e o monitoramento, que é uma habilidade metacognitiva, capacidade de monitorar os próprios processos mentais. No TDAH, a gente tem a desatenção, a regulação energética insuficiente, então o controle energético mesmo do corpo, ele é insuficiente, então ele tem excitação em excesso, ou ele ativa em excesso, fazendo que tenha aquela necessidade de movimento, um cérebro que não para nunca, né, um pensamento mais atropelado, falha na inibição comportamental e aversão à demora, que são decorrentes de falha no sistema de recompensa, no funcionamento executivo e no processamento temporal.
mais ou menos para a gente entender o que são as funções executivas. Então, a gente recebe os estímulos, o nosso cérebro pega esse estímulo, gera ele em informação e transforma em uma resposta. Isso, através das nossas funções executivas, vai trabalhar na melhor resposta para aquele momento. Se a gente tem uma disfunção executiva, se isso não está funcionando adequadamente, seja por autismo, seja por TDAH, as minhas respostas podem ser inadequadas, né, ao que seria esperado para aquele momento. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico, então. Bom, o nosso DSM-5, né, nossa Bíblia da saúde mental, então a gente tem, assim como no autismo, os critérios A, B, C, D e E. Dentro dos critérios A gente tem um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento ou desenvolvimento. Então, em ambos os domínios, tem que ter 6 ou mais dos sintomas, e quando a gente pensa em adultos, né, e adolescentes acima de 17 anos, são 5 sintomas, pelo menos, no domínio, para que a gente possa dizer que tem uma alteração. Então, aqui, na desatenção, aqui isso são exemplos, assim como a gente tem, né, nos critérios do autismo. Então, muitas vezes deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido, muitas vezes tem dificuldade em manter a atenção na tarefa ou em atividades lúdicas, parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, não segue instruções e não termina as tarefas escolares ou domésticas ou no local de trabalho, muitas vezes tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, muitas vezes... Desculpa, gente, acho que eu estou ficando gripada. Muitas vezes evita, não gosta ou está relutante se envolver em tarefas que exigem esforço mental. Muitas vezes perde coisas necessárias para as tarefas ou para as atividades, é facilmente distraído por estímulos externos e muitas vezes esquece das atividades diárias, né? E veja bem, é muitas vezes. Por quê? Todo mundo pode ter essas características, eventualmente. Se eu estiver mais cansado, se estiver envolvido com alguma outra tarefa, se estiver preocupado com alguma coisa, qualquer pessoa pode apresentar isso. Agora, se isso é recorrente, sempre, olha, toda vez que eu peço para pegar alguma coisa, vai lá, volta com a coisa errada. Todo dia perde o material da escola. Se eu não arrumar a mochila dele, ele vai faltando todo o material para a escola, né? Isso óbvio, se a criança já tiver uma idade onde é esperado que ela tenha essa habilidade, né? Quando a gente pensa da hiperatividade e impulsividade, também nós temos os 9 critérios, né? Então, frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira, levanta-se ou sai do lugar em situações que se espera que fique sentado, então na igreja, numa reunião, né? Muitas vezes corre ou escala em situações em que isso é inadequado, então em adolescentes ou adultos isso pode ser limitado a se sentir inquieto, né? O adolescente ou o adulto, em teoria, já tem o controle inibitório um pouco mais desenvolvido, então fica se mexendo, mas não vai sair correndo, embora tenha muita vontade. Muitas vezes é incapaz de jogar ou participar em atividades de lazer calmas, não para ou frequentemente está a 1000 por hora, muitas vezes fala em excesso, deixa escapar uma resposta antes da pergunta terminar, aquela criança ela já supôs que você está perguntando, ela já está respondendo, ela faz isso na prova, ela lê a primeira linha da resposta, aí achou que era o certo, era para marcar o que era errado, errou a questão, né? Muitas vezes tem dificuldade em esperar a sua vez na fila, e, já está chegando? Vai demorar para chamar a gente? Mãe, por que não chamou a gente ainda? Mãe, agora que é a nossa vez, né? Tem 50 pessoas na frente e ele vai perguntar isso 150 vezes até chegar a vez, né? Muitas vezes interrompe ou se intromete na conversa, nos jogos, né? De uma maneira intempestiva, né? Começa a usar as coisas dos outros sem pedir, tá ali, vai pegando, não é seu, né? Então não tem aquele filtro, age pela impulsividade e acaba sendo inadequado. Nos critérios B, esses sintomas eles têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade. Isso, inclusive, tem sido objeto de discussão, porque a gente sabe hoje que muitas pessoas podem manifestar mais intensamente, de forma a chegar num transtorno, às vezes, na idade adulta, dependendo da demanda de vida que ela tem, né? Então, às vezes, a criança teve ali
um suporte familiar adequado, ou estudou numa escola que não exigia tanto dela, né, e ela conseguiu levar, e aí quando chega lá na hora de trabalhar, que daí tem família, tem um monte de coisa, é a hora que começa a manifestar um pouco mais esses sintomas. Antes era, inclusive, até 6 anos, igual ao autismo, já passou para 12, porque muitas pessoas às vezes não lembram, e antes dos 6 anos não está na fase escolar, né, então é mais difícil. No critério C, vários sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade devem estar presentes em 2 ou mais contextos, e aqui está um dos motivos que a gente às vezes não consegue fazer o diagnóstico de uma criança muito pequena. Se ela não vai para a escola, se ela só fica em casa, como é que você vai saber se esse comportamento afeta outras esferas da vida dela, né? No critério D, há uma clara evidência de que os sintomas interferem ou reduzem a qualidade do funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. Assim como no autismo, as características têm que trazer prejuízo. Ah, eu sou esquecida, mas vai tudo muito bem, isso não exige nada, não teve, né, não tem nenhum prejuízo. Por isso, às vezes, isso é só aquele esquecimento pontual, né? E no critério E, os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não são melhor explicados por outro transtorno mental. Por quê? Porque são sintomas que podem acontecer em qualquer outro transtorno. Às vezes, por exemplo, quando eu recebo adultos e que já têm um quadro de ansiedade muito bem instaurado, às vezes a gente precisa tratar a ansiedade para ver se vão ter ainda sintomas residuais que seriam realmente de TDAH. Porque desatenção, se eu tiver com depressão, eu também posso não conseguir focar e não prestar atenção, né? Se eu tiver com ansiedade, eu também posso não ter paciência para esperar, começar a ficar esquecida, né? Eu não estou dormindo bem, então eu posso simular sintomas parecidos, não simular no sentido de fingir, mas gerar sintomas que remeteriam ao TDAH sem ser TDAH, na verdade. Então, aqui a gente tem algumas condições e sinais e sintomas que não são característicos do TDAH para que eu possa fazer um diagnóstico diferencial. Então, se eu penso que será que é TDAH ou transtorno de ansiedade generalizada, então no TDAH eu não vou ter uma preocupação incontrolável, né, por 6 ou mais meses, falta de energia, humor, então a gente precisa diferenciar, isso é muito importante. Que, ai, doutora, eu estou muito agitada, eu estou esquecendo tudo, ah, você tem TDAH. E aí, se eu der um remédio para TDAH e isso for uma ansiedade, eu vou piorar o quadro de ansiedade dela, porque os medicamentos para TDAH, às vezes, podem ser gatilho e piorar. Se for uma bipolaridade, pode gerar uma virada e trazer mais prejuízo. Então, é importante a gente esmiuçar, né, esses sintomas. Hoje em dia, aparece na internet toda hora no Instagram, e as pessoas fazem autodiagnóstico. Isso é muito perigoso, porque se você leva de uma maneira muito tendenciosa e de repente o médico não busca esclarecer um pouco mais, pode dar um diagnóstico errado. E se o diagnóstico está errado, o tratamento não vai ser certo nunca, não vai gerar melhora, né? Então, por exemplo, alteração na tireoide pode simular também anemia, e aí às vezes era só tomar uma vitamina, era só melhorar a alimentação e a gente já teria uma melhora, ausência de distúrbio do sono, então pessoa privada de sono, ela também pode ter alguns sintomas e na verdade ela não precisa de estimulante, ela precisa dormir, precisa melhorar o padrão de sono. Então é muito importante que a gente busque entender realmente, né? Não dá para a gente chegar já falando, não, eu vim aqui porque eu tenho TDAH. Ter os sintomas não quer dizer que vai ter o transtorno em si. Existem outras coisas que podem gerar também, né? Então, as evidências sugerem que as apresentações teriam diferentes padrões de função psicossocial, comorbidade e resposta ao tratamento. Isso quer dizer que o TDAH hiperativo tem uma resposta, o desatento outro, e gera uma consequência diferente, né? Então, eu tenho tendência a ter comorbidades no desatento, então, mesmo dentro do TDAH, a depender do subtipo, eu posso ter consequências diferentes. Então, crianças com apresentação TDAH desatento podem ter idade de início dos sintomas mais tardio e frequentemente tendem a ser mais isoladas socialmente, hipoativas,
facilmente entediadas, desmotivadas e tímidas, portanto, têm mais associação com transtorno de ansiedade e depressão. Por outro lado, apresentam menos associação com TOD e com transtorno de conduta. Então, aquela criança que é muito quietinha, que ela é desatenta, ela vai começar a manifestar isso, mas na idade escolar. E ela tende a se isolar porque é uma criança que às vezes nem, ela está no mundo da lua mesmo, né? E pior, ela é uma criança que não incomoda, né? Não é uma criança que está fazendo bagunça na sala de aula, então às vezes ela vai ficar quietinha e as pessoas, é porque ela é tímida, é porque ela é quietinha mesmo, né? Então, com isso, aquele sofrimento dela às vezes não vai ser identificado e vai acabar gerando ansiedade e depressão. Quando eu penso no combinado, que daí eu já tenho o impulsivo, hiperativo, né? Então, eu tenho mais comorbidade como TOD, por exemplo, cerca de 50%, em comparação com a apresentação somente hiperativa, e 7% quando eu comparo com a desatenta, né? Então, eu tenho uma criança que tem a parte da impulsividade, ela tem uma chance maior de desenvolver TOD. Isso até porque ela não tem um filtro mesmo, né? Ela acaba sendo mais explosiva nas reações dela. Em idade escolar, a presença do TDAH está associada a maior propensão a baixa autoestima, estigmatização, insucesso escolar e problemas de socialização. Cerca de 70% das crianças com TDAH nessa faixa etária têm pelo menos uma outra desordem em comorbidade, sendo as comorbidades mais comuns o TOD, transtorno de ansiedade e os de aprendizagem, né, descalculia, dislexia. Então, isso é muito importante a gente lembrar que não fazer o diagnóstico vai colaborar para que essas questões de baixa autoestima, estigmatização, sucesso escolar e dificuldade na socialização vá se perpetuando, né? Isso vai ali, a criança ela não recebe a ajuda que ela precisa, ela vai gerando uma memória negativa com o processo educacional, né, com o processo de ir para a escola, isso vai mexendo com outras áreas da vida dela. Então, por isso que é muito importante a gente estar atento e se realmente observar alguma dificuldade, estender a mão e tentar ajudar essa criança e chegar ao diagnóstico, né, isso a equipe de saúde, a equipe da educação, em casa também. Em adolescentes é relatado associação com maior consumo de tabaco, abuso de álcool e outras drogas, acidentes de trânsito e problemas ocupacionais, né, e em adultos também a gente tem mais acidentes de trânsito, também, que podem persistir na vida adulta. Porque a gente tem a característica, principalmente na adolescência, novamente, da hiperatividade e da impulsividade. Então, é aquele menino que o colega fala, duvido que você pula daqui de cima, ele nem pensa que ele vai quebrar as pernas, ele pula, depois que ele vê o que que deu. Você não é homem, duvido que você fuma essa maconha. E aí o menino tem impulsividade, ele acaba assumindo esses comportamentos mais facilmente, e paralelo a isso, porque normalmente são adolescentes que vieram de uma infância difícil, né, às vezes de dificuldade escolar, dificuldade de aprendizado, então tem uma autoestima abalada e precisa fazer parte da galera. E aí a maneira que acha de fazer parte da galera é isso, sendo mais ousado, mais engraçado, mais atrevido, né? Inclusive existem estudos que foi feito pesquisa na FEBEM, né? Não sei nem se ainda chama FEBEM, mas é conservatório, nem sei se pode dizer que é um presídio, mas me fugiu a palavra, mas é onde as crianças, né, os adolescentes que têm algum delito ficam lá para ser corrigidos, que existe alto índice de TDAH ali, nas cadeias também, né, por conta da impulsividade e tudo mais. Então, uma meta-análise de estudo de acompanhamento de longo prazo estimou que a taxa de persistência de TDAH como uma síndrome, né, então, com todas as suas características, aos 25 anos é de aproximadamente 15%, mas a taxa de persistência de sintomas residuais que prejudicam o indivíduo é de em torno de 65%. Isso quer dizer o quê? A criança tinha o TDAH, passou pela fase escolar, aparentemente, melhorou.
15% continua precisando mesmo de um suporte maior, e 65% continua com sintomas residuais que trazem prejuízo e que às vezes eles não buscam ajuda, mas que mereciam ser tratados também, né? Mostrando que não desaparece mesmo, o TDAH segue por toda a vida. E quem pode diagnosticar? Ah, não, antes vamos aqui para os testes. Como que a gente faz o diagnóstico? Né? Então, a gente tem algumas escalas de triagem, elas não são obrigatórias e elas não dão diagnósticos, assim como no autismo, fazer um teste na internet não dá diagnóstico, só mostra que se você tem aqueles sintomas numa alta escala, numa larga escala, existe uma chance de que você realmente tenha o transtorno e que você deva buscar ajuda, né? Então, a avaliação é sempre clínica e deve levar em consideração o momento de desenvolvimento psicomotor. Então, o que é esperado para essa idade? Mais uma vez, se chegar uma criança de 2, 3 anos, doutora, eu acho que ele tem TDAH porque ele é muito agitado. Bom, uma criança de 2 anos não tem controle inibitório desenvolvido mesmo. É esperado que ela seja bagunceira, porque ela está numa fase que ela está desenvolvendo essas habilidades, ela está testando os limites dela, então é muito difícil. A gente vai pensar no TDAH numa criança de 3, 4 anos, quando essa criança é muito fora da curva, né? Eu falo, tem uns que chegam lá igual o Tais, eu falo, bom, esse aí provavelmente tem alguma coisa. Mas fechar um diagnóstico de certeza nem sempre vai ser tão simples, né? Então, os atuais critérios diagnósticos, eles têm se mostrado seguros para diagnóstico em crianças a partir de 3 anos, se já tiverem na escola, porque, novamente, precisa ter 2 ambientes, pelo menos, né? Mas a gente tem que ter muita cautela, porque às vezes não é TDAH, às vezes é somente a fase de desenvolvimento da criança mesmo, ela ainda vai desenvolver algumas habilidades. Quando a gente pensa nos escolares, o predomínio é do tipo combinado, apresentando em 70% das crianças nessa faixa etária a presença de outras comorbidades, como principalmente os transtornos de aprendizagem. E nos adultos, o predomínio de desatenção, podendo haver disfunções executivas e impulsividade emocional. Então, aqui é uma tabelinha que fala para a gente mais ou menos assim, quando pensar, né, nessas características, dependendo da fase que a pessoa está, que o indivíduo está. Então, na primeira infância, pré-escola, então a criança até os 5 anos ali, é uma característica de desatenção, quando ela tem sequências curtas de brincadeira, assim, menos de 3 minutos, você vê que é uma coisa muito específica e que é muito difícil da gente avaliar, né? Deixar atividades incompletas, não ouvir, então aquela criança que começou a brincar, montou 3 peças do quebra-cabeça, ela vai para o outro, não parou e tudo mais, ela não consegue focar, né? Na hiperatividade, aquela criança que é um furacão. Se eu pensar na impulsividade, a criança que não escuta, sensibilidade, sem sensibilidade para perigos. Mas impulsividade nessa idade é esperado, a criança não tem realmente ainda uma capacidade de reter, né, esses impulsos dela. E se vocês pararem para ver, essa primeira coluna nossa aqui é muito parecida com uma criança autista também. Então é muito difícil separar, né? No período escolar, aí as atividades breves, menos de 10 minutos, mudança prematura de atividade, são esquecidos, desorganizados, se distraem fácil pelo ambiente, quando prestam mais atenção. Na hiperatividade, eles são inquietos quando se espera calma, então vai na igreja e vai beber água 10 vezes, quer ir no banheiro toda hora, se mexe, levanta, cai, derruba o negócio, entra embaixo do banco para pegar, levanta de novo, na escola a mesma coisa, né? E a impulsividade, então age fora de hora, interrompe as outras pessoas, quebra as regras sem pensar, não é diferente do TOD, ele não quer chocar, ele não quer bater de frente, é que ele não pensa, depois que ele lembra, e aí, não era para ter feito, né? E essas intromissões, quando entre os pares, e muitos acidentes, porque daí pula lá de cima, quebra a perna, cai, vive levando ponto, né? Na adolescência, na desatenção, eu vou ter uma menor persistência do que os pares, então, não, essa matéria é chata, não vou terminar, não vou fazer. Falta de foco nos detalhes, então começa a ter aqueles erros que você vê que foi por falta de atenção, não é que não sabia fazer. Planejamento futuro fraco, então não consegue se planejar, se organizar, dividir as tarefas, eu tenho que fazer um trabalho, eu vou começar fazendo a pesquisa, depois eu digito, por fim, não consegue ter essa organização, vou limpar meu quarto, entra,
abre o guarda-roupa, mexe na cama, tudo ao mesmo tempo, né? Não tem aquele planejamento de organizar a tarefa de uma maneira ordenada. Na hiperatividade é inquieto ou nervoso, aí é que a gente já tem muita irritabilidade, quer, né? Mas que também é característica de adolescente, né? E a impulsividade, então, um autocontrole deficitário e assume riscos imprudentemente. E na vida adulta, quando eu penso na desatenção, detalhes não contemplados, então, é a mesma coisa, no trabalho, ver que errou a tabela ali por falta de atenção, né, não conseguiu finalizar, queimou o arroz por falta de atenção, porque foi ver não sei o que na internet, e esqueceu que estava com a panela no fogo, esquecer compromissos, então até... Oi? Acho que abriu sem querer. Esquecer compromissos, às vezes esquecer de pagar as contas, às vezes está com dinheiro na conta, mas esqueceu de pagar a conta de luz, né? Carece de precaução e antecipação, então precisa anotar tudo, precisa ter agenda, porque senão se desorganiza. Hiperatividade, então, é aquele sentimento subjetivo de inquietação, né? Estou aqui, mas estou cheio de coisa para fazer. Nossa, não tinha que estar aqui. Não consegue focar no que está fazendo, está ali pensando mil coisas ao mesmo tempo. E na impulsividade, os acidentes de trânsito, decisão prematura, imprudente, impaciência. Então, tá andando no shopping, não tem R$ 1, mas entra e compra uma coisa no cartão, divide de 1000 vezes, sabendo que não tem dinheiro, mas naquela hora só pensa no prazer de comprar, esquece das consequências, né? Uma coisa que, em teoria, a gente não deveria observar num adulto, deveria ter a capacidade de ter esse planejamento, de agir de uma maneira mais consciente, né? E as escalas. Então, embora elas não sejam suficientes para fechar o diagnóstico de uma forma isolada, elas servem para fazer uma triagem inicial dos sintomas. E aí, com isso, a gente consegue levantar quais são os sintomas para pensar no diagnóstico. E também elas servem depois para controle desses sintomas quando a gente começa a fazer o tratamento, né? A gente tem a SNAP-4, que a gente usa para as crianças, e o ASRS para adultos, né? Então, o SNAP vai para criança e adolescente, o ASRS para adultos, e eles são bem parecidos, só muda a maneira de perguntar, porque todos eles vão estar buscando aqueles critérios que já foram citados lá atrás, né? Então, aqui está um exemplo, o ASRS, eles estão disponíveis na internet, mas, novamente, eu digo, eles não fecham o diagnóstico, tá? Eles servem mais para a gente fazer uma triagem. Então, vê que aqui, olha, ele vem com que frequência você comete erros por falta de atenção quando tem que trabalhar num projeto. Aí, 0 para nunca, 1 para raramente, algumas vezes, frequentemente, muito frequentemente. A gente vai somar essa pontuação. Então, digamos que a pessoa ficou ali, sei lá, com 18 pontos, 20 pontos, eu começo a fazer o tratamento, uso medicamento, terapia, e repito, para eu ver se diminuiu essa pontuação. Porque se o tratamento estiver surtindo efeito, esses sintomas, eles precisam diminuir, obrigatoriamente. E não é diminuir um pouquinho, a melhora grande, 80%, 90%. Né? Então, o meu tratamento, ele pode ser avaliado dessa maneira. Aqui é a SNAP, que aí é para criança, é a mesma coisa. Então, vai perguntar, parece não ouvir quando se fala diretamente, aí ocorre, não ocorre, ocorre um pouco, frequentemente. Eu vou somar a pontuação, e aí eu tenho a pontuação para acompanhar aqui, né, subescala de desatenção. Então, se tiver essas 9 primeiras perguntas, elas são para desatenção. Essa aqui, a MTA SNAP revisada, ela também tem aqui uma triagem para TOD, né, que é muito comum junto com o TDAH. Então, as 9 primeiras perguntas, desatenção, as próximas aqui de 10 até 18 é para hiperatividade, e as últimas aqui referente a TOD. Então, eu somo aqui por etapas, né, então de 19 a 26 e vejo se os sintomas são leves, se são moderados e são graves. E aí é a mesma coisa, eu começo a fazer tratamento, e aí eu posso depois ir repetindo essa escala em alguns momentos para verificar se esses sintomas estão diminuindo, se o meu tratamento está sendo adequado ou não. E quem pode diagnosticar, isso sempre, hoje em dia está na moda, esse questionamento, né? Tanto no autismo, no TDAH, então eu falo que é reserva de mercado, às vezes médico contra médico, e, enfim.
Esse aqui é uma lei que saiu agora em 2022, né, que o TDAH ele passou a ser obrigatoriamente figurar entre os transtornos que devem ser atendidos no SUS. E aqui, né, ele diz, então, fica aprovado o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o TDAH. E dentro disso ele diz, né, peraí, acho que não está nessa aqui, está na próxima. Mas então, aqui nesse protocolo ele vai falar os critérios diagnósticos, quem pode atender, quais os tratamentos, o que o SUS cobre, o que o SUS não cobre, qual que é o papel da escola, qual que é o papel da equipe de saúde, tá? E aí, nesse meio dele aqui, ele vai dizer, então, em caso de suspeita, deve ser realizada uma avaliação clínica e psicossocial completa. O diagnóstico deve ser realizado por um médico psiquiatra, pediatra ou outro profissional como neurologista ou neuropediatra. Cabe ressaltar que, para adequada avaliação, é fundamental o envolvimento da equipe multidisciplinar. O profissional deve ser devidamente qualificado, com treinamento e experiência em TDAH. A confirmação do diagnóstico, tanto em crianças como em adulto, pode ser baseada em 18 sintomas indicativos, que é aqueles que a gente acabou de ver. Então, aqui ele fala do psiquiatra, do pediatra ou outro profissional de saúde. O que ele quer dizer com isso? Que qualquer pessoa que saiba fazer. Porque eu posso ser neurologista e não saber tratar TDAH, como a gente tem um monte de neuro que não sabe atender autismo. Eu posso ser psiquiatra e não ser essa a minha área de atuação. E aí, de repente, eu sou clínico e eu estudo muito e eu sei fazer. O pediatra, pela própria essência do que é o pediatra, é o médico mais adequado para conhecer transtornos do neurodesenvolvimento, né? Nosso instrumento de trabalho é a criança, então é o neurodesenvolvimento. Mas existe ainda muito debate, né, a respeito disso. Eu acho que qualquer pessoa que saiba diagnosticar, pode diagnosticar desde que ela saiba tratar e que ela saiba tratar as intercorrências. Porque não é só diagnosticar o TDAH e passar uma Ritalina. E se não funcionar a Ritalina? E se tiver um efeito colateral? E se piorar? Preciso saber o que fazer também na sequência, né? E aí vamos falar um pouquinho do tratamento. Então, dentro do tratamento, a gente tem a psicoeducação, tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico. Mas antes do tratamento, existe a nossa base, né, que precisa funcionar. Então, tá dormindo direito? Come bem? Não tem deficiência de nutriente? Né? Como é que tá em casa? Tem regra? Esses pais não estão em pé de divórcio, brigando? Porque não adianta eu encher a criança de medicamento se toda a casa dela tá o caos. Né? Se ela tem milhões de atividades, e aí tem criança que trabalha mais do que executivo, alto executivo de multinacional, né? Tem criança que não tem tempo nem para fazer cocô, coitado. Sai da aula, vai para o balé, sai do balé, vai para aula de xadrez, para aula de violão, para aula de inglês, para não sei o que, gente, a pobre da criança não sobra tempo, e aí depois vai pensar que ela tem TDAH, não, ela está sobrecarregada mesmo, né? E no adulto a mesma coisa, está trabalhando demais, não dorme, bebe demais, usa celular o dia inteiro, tem muita cafeína, porque às vezes, eu estou muito agitado, mas porque eu tomo 5 litros de café, eu não durmo, eu fumo não sei quantos maços de cigarro, isso é TDAH? Não, isso não é TDAH. Isso é questão de ajustar a sua rotina. Eu só posso dar um diagnóstico de TDAH se eu olho para essa criança ou para esse adulto e falo, bom, essa pessoa se alimenta bem, ela dorme, ela tem uma vida devidamente regrada, né, claro, dentro daquilo que é possível, e ainda assim ela não consegue se organizar. Tem algo a mais acontecendo. Agora, se a vida da pessoa é um caos, não tem como dar diagnóstico, né? E aí, quando a gente pensa nas intervenções, né, no plano terapêutico, em que a gente tem uma revisão envolvendo 51 estudos, então, 111 comparações entre as diversas modalidades de tratamentos sugeridas para o TDAH, evidenciou a maior proporção de resultados positivos na modalidade de tratamento combinado, farmacológico e não farmacológico, gerando 83% de melhora dos sintomas, reforçando mais uma vez a relevância do tratamento farmacológico na redução dos sintomas e prejuízos ligados ao TDAH. E aqui é legal a gente dizer por quê. Porque o governo federal se deu ao trabalho de fazer um protocolo e ele não colocou os medicamentos dentro do protocolo.
Ele disse que não encontrou evidências. Então, somente ele não encontrou evidências, porque todos os estudos a nível mundial mostram que no TDAH é mandatório, a primeira linha de tratamento é medicamentosa. Mas são medicamentos caros, então eles resolveram deixar de fora do protocolo, né? Então, na intervenção terapêutica, não medicamentosa, eu tenho que ter uma parentalidade equilibrada, então, pai e mãe falando a mesma língua, regras claras e consistentes, sem muita, ser muito ditador, ser muito permissivo, estabelecimento de rotina com horário pré-definido para cada atividade, quadro de atividades com recompensas, estabelecer tarefas domésticas para aquisição de compromisso e responsabilidade, comandos curtos de objetivos, comunicação clara e objetiva, elogios sinceros e palavras de motivação, brincadeiras ao ar livre e atividade física. Então, se eu sei que a minha criança tem o TDAH e que ela não consegue atender um comando complexo. Meu filho vai lá no quarto, pega o seu tênis, abre a gaveta da segunda porta à direita, pega aquela meia verde. Gente, é pedir para a criança falhar, para depois virar para ela e falar: você nunca faz nada direito, você não está prestando atenção no que eu estou falando? Eu pedi a meia amarela, por acaso? Eu falei que era meia verde. E aí a criança que já escuta isso da prof, do tio do jiu-jitsu, do tio da van, ouve em casa também o tempo todo crítica de que ele não faz as coisas direito. A autoestima dessa criança vai lá pro chão, né? Você imagine? E aí, depois todo mundo reclama porque a criança faz corpo mole. É claro, isso é um comportamento de fuga. Se eu já sei que eu vou falhar e no final das contas todo mundo vai me criticar, por que que eu vou fazer alguma coisa? Então, a gente começou a tratar, a gente tem que ir pelo caminho contrário. A gente precisa trabalhar a autoestima dessa criança. Então, meu filho, busca o tênis amarelo para a mamãe? Parabéns, meu filho, obrigada. Você pode agora pegar a meia verde? Ah, não era bem essa meia que eu queria, mas olha, estou orgulhosa que você está se esforçando. Da próxima vez eu tenho certeza que você vai fazer melhor. E aí essa criança começa a ter a sensação de que ela também é capaz como os demais. Eu sempre falo que imagine você numa sala de aula com 40 pessoas, todo mundo termina a tarefa e você nunca consegue terminar junto. E aí a prof fala: você de novo, fulano, sempre você é o último, vai ficar sem recreio hoje. Você imagine, todos os dias ouvir isso, né? Então, é muito difícil, e isso faz com que a autoestima, a percepção de si fique muito abalada. Então, a gente precisa trabalhar de uma maneira que essa criança tenha resolutividade, que ela consiga ter sucesso nas tarefas, e a gente vai, conforme ela vai se sentindo mais motivada e vai desenvolvendo mais habilidades, a gente vai aumentando a complexidade daquilo que a gente espera dela, né? Na escola, a criança tem que sentar na frente, longe da porta, longe da janela. Pega uma criança com TDAH e bota na última carteira. O colega coça o cabelo, ele para de copiar a tarefa, a outra mexeu na cadeira, ele para, o outro mexeu na borracha, ele para, passou alguém na janela lá, passou um carro, ele vai olhar, passou alguém na porta, ele vai olhar. É dificultar aquilo que já está difícil para a pobre da criança. Então, essa criança ela tem que estar à frente, ela tem que estar longe de coisas que possam distrair. A professora tem que estar mais próxima para na hora que ela começar a viajar, a professora trazer ela de volta, né? Usar materiais escolares simples. Aí a criança tem TDAH, se dá um apontador que é, sei lá, um robô, um Minecraft. A criança vai brincar a aula inteira com aquilo, já tem uma dificuldade tremenda de focar, né? As provas e as avaliações adaptadas podem ser oral, por exemplo, então não tem necessidade da criança fazer a mesma prova que os demais. A criança tem por obrigação que receber o mesmo conteúdo que as outras crianças, mas a maneira de avaliar, existem mil maneiras de eu avaliar o conhecimento no indivíduo. Não preciso fazer a mesma redação, a mesma prova. Eu posso fazer uma prova oral, eu posso fazer uma dinâmica, eu posso fazer uma apresentação, um trabalho, um teatro, né, de uma maneira que eu facilite. Prova em sala isolada, isso é uma coisa que funciona bastante. Então, se é obrigatório, se naquele momento vai ter que fazer alguma coisa escrita, coloca a criança numa sala onde tenha menos pessoas, porque você imagine, está todo mundo fazendo prova, começa, levanta o primeiro, sai o segundo, sai o terceiro, e você ainda está ali na terceira questão. Imagina o desespero. Eu não vou conseguir acabar, eu não vou conseguir acabar. Aí entrega a folha faltando, entrega metade da prova em branco, né?
enviar bilhetes informativos por escrito. Então, eu sei que a criança tem dificuldade de focar, de lembrar, porque ela às vezes não está prestando atenção. Então, manda o bilhete por escrito, senão vai ser aquela criança, não foi convidado para a formatura. Às vezes até foi, mas a criança não prestou atenção, né? Professor solicitar que o aluno repita as informações. Então, fulano, você entendeu o que eu falei? Entendi. Então, repete para mim. Você vai ter certeza que ele ouviu e quando ele repetir, ele vai assimilar melhor, ele vai gravar melhor, né? Enunciados curtos, com palavra-chave destacada, sem pegadinhas, sem aqueles monte de coisa, está querendo perguntar uma coisa, mas está dizendo outra, que às vezes a criança vai se perder. Metodologias lúdicas, com imagens, com músicas, com jogos, em momentos em que a criança estiver mais agitada, ou que você vê que, né, que o professor percebe que ela precisa de um movimento, fala para ela beber água, para ela ir no banheiro, às vezes só dela fazer isso, ela já consegue voltar mais focada, né? Usar de contato físico. Então, às vezes a criança está ali, está distraída, toca no ombro, combina com ela um sinalzinho, ó, se eu bater na sua carteira é para você olhar para mim, porque a criança já vai entender, não precisa chamar atenção na frente da turma, foca aqui, fulano. Não, ela toca gentilmente, ajuda a criança, né? A gente tem muito assim, as nossas dificuldades não podem ser expostas, né? Mas as da criança tem que ser falada para todo mundo tem que perceber? Não, claro que não. E aí, dá uma passadinha no tratamento medicamentoso. Então, quando iniciar o medicamento? As atuais recomendações consideram o tratamento medicamentoso a primeira linha de tratamento para o TDAH. Então, eu sei que o TDAH ele é mediado por alteração química. Eu tenho neurotransmissores que estão com funcionamento alterado no meu cérebro. Então, não adianta eu falar para a pessoa se esforça, gente. Está faltando substância química ali. Eu preciso corrigir isso. Então, o tratamento farmacológico reduz em 85% o risco de uso de substância psicoativa quando comparado a indivíduos com TDAH não tratados. Quando eu penso na adolescência, idade adulta, né? Para você ver o impacto que tem o tratamento. Fatores como autoestima, desempenho escolar, funcionamento familiar, interações com amigos, sono, humor, devem ser levados em consideração. Então, às vezes, a criança, ela nem tem tanto prejuízo na escola, tá? É uma criança muito inteligente, apesar dela ser ligada no 220, ela dá conta, mas a casa da criança está um caos, a família não aguenta mais, porque o moleque não para, o moleque exige da família demais, chama o tempo todo, bagunça o tempo todo, faz arte o tempo todo. Essa criança precisa ser tratada. Não é somente ter nota boa ou não aprender, que vai determinar se a gente precisa ou não tratar. É muito comum, por exemplo, meninas que tendem a ter mais desatenção do que hiperatividade, que elas tenham notas boas. Mas eu já tive uma paciente que ela não tinha nota baixa mesmo, não. Mas ela estudava 4 horas por dia, além do momento que ela ia para a escola. Ela só estudava, gente. Que hora que ela brincava, que hora que ela fazia alguma coisa. Então, ter essa nota não quer dizer que ela não tinha TDAH, não, porque isso exigia dela um esforço muito maior do que das demais crianças, né? Então, isso também merece ser tratado. Se isso está gerando muito impacto negativo para essa criança, merece ser tratado. E uma vez decidido iniciar o medicamento, a família deve ser bem instruída quanto ao tempo de ação, potenciais efeitos positivos e negativos, probabilidade de resposta, e precisa ajustar as expectativas. Às vezes a criança tem um TDAH que nem é tão intenso, mas aquela família é intolerante com bagunça, né? Às vezes eu brinco brinco de falar sério, que a gente tem as pessoas sendo filho muito velho hoje em dia, né? Antigamente, as mulheres tinham filhos em torno de 20 anos. 20 anos, a nossa cabeça é completamente diferente dos 40. Não é que não possa ter filhos aos 40, mas a gente precisa entender que a nossa cabeça é diferente, a nossa paciência, a nossa vitalidade, a nossa energia. E aí eu tenho uma pessoa que ficou sem filho até os 40 anos. Ela estava acostumada a ter uma casa limpa, estéril, um sofá branco que não tinha um fio de cabelo. Tem uma criança que rabisca, que bota o pé sujo, que joga tudo no chão. E essa criança, ela vai gerar um desconforto, né? Mas isso não necessariamente é um TDAH.
E se for um TDAH, mesmo que eu medique, essa criança não vai virar uma lady na maior parte das vezes, né, gente? O medicamento, ele ajuda, mas ele não faz ninguém nascer de novo, não. Então, as nossas expectativas, elas têm que ser ajustadas. E mais do que isso, o medicamento não tem só coisa boa, pode ter efeito colateral, pode trazer outras questões que precisam ser esclarecidas. Então, decidir quando usar medicamento, qual medicamento usar, isso precisa ser muito bem conversado. E aí, para definir o melhor tratamento para cada paciente, precisa levar em conta se tem comorbidades ou não, né? Porque isso também vai alterar. Alguns indivíduos podem precisar de mais de um medicamento para ter o controle, então, às vezes, tem uma ansiedade muito grande, precisa da Ritalina, mas precisa colocar um ansiolítico, precisa de outra coisa junto. E existe uma grande variabilidade nas respostas individuais. O mesmo medicamento em duas pessoas diferentes pode gerar uma resposta completamente diferente. Então, a dosagem tem que ser individualizada, o medicamento, porque a resposta pode ser diferente. Então, fulano está tomando a Ritalina e ficou melhor. E às vezes você dá para o seu filho, ou você toma e não funciona, ou fica pior ainda, né? Isso a gente precisa avaliar. E a melhor maneira de titular a dose, que é definir qual a dose, o medicamento, são os instrumentos padronizados, que, como eu disse, né? O SNAP, ele serve para a gente também pontuar o medicamento. Todos os medicamentos atualmente são pensados para atuar no metabolismo da dopamina e da norepinefrina, né? Que são neurotransmissores que vão ajustar essas funções cerebrais, principalmente ali no lobo pré-frontal. Então, o TDAH está associado a baixos níveis de dopamina e norepinefrina, mas níveis muito altos também podem trazer sintomas psicóticos, então, por isso, precisa tomar muito cuidado, né? Então, o medicamento tem que ser usado com cautela, às vezes a gente fala, dá meio comprimido, a mãe acorda de manhã, esse moleque ainda tá bagunceiro, eu vou aumentar para 1, e aí existem outros riscos, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, em média, se eu tenho uma criança que ela não tem nenhuma comorbidade, é somente o TDAH, eu vou iniciar com os estimulantes, né? Então, esse modafinil a gente não usa, a bupropiona também bem raro, a clonidina dá uma boa resposta, mas está muito difícil de achar, e os estimulantes, Ritalina, Venvance, né, que são os medicamentos mais comuns. Então, o metilfenidato é a famosa Ritalina, e nas anfetaminas a gente tem o Venvance. O metilfenidato, a Ritalina, ela tem de 10 miligramas, tem caixa com 20, com 60, é importante saber que tem lactose, hoje muitas crianças têm intolerância à lactose, às vezes tomam um medicamento, não funcionou, né? Às vezes a criança está sentindo algum outro desconforto. Ela tem uma absorção rápida, mas ela tem um tempo de ação também curto, né? Então ela vai agir aproximadamente 4 horas, em média 3 horas e meia, 4 horas. Isso quer dizer que não vai ficar o dia inteiro. A criança vai tomar de manhã, se for para a escola de manhã, vai ser só naquele momento. De tarde, a criança não está sob o efeito do medicamento mais. E a gente tem a Ritalina LA, que aí ela faz 2 picos. Ela vai fazer um pico, passou 3, 4 horas, ela vai fazer o segundo pico. Então, ela já vai manter por um período maior, né? Gera 2 picos com intervalo aproximado de 4 horas. O Concerta, que também é metilfenidato, mas aí ele tem uma liberação diferente, ele tem uma liberação prolongada, ele faz uma liberação inicial, dura em torno de 12 horas, então ele vai liberar um pouco do medicamento no início ali, e depois ele passa o resto do dia fazendo uma liberação para manter um nível mais estável, então é um medicamento que já garante um funcionamento melhor por um período maior, 10 a 12 horas, né? Então, normalmente a gente começa com uma dose baixa, vai reavaliando, melhorou, a gente aumenta, não melhorou, às vezes precisa trocar o medicamento, mas é importante que quando começou o medicamento esteja em contato com o médico, né, para que possa sinalizar, olha, não adiantou nada, porque diferente dos medicamentos, por exemplo, antidepressivos ou da risperidona mesmo no autismo, o medicamento do TDAH, a ação dele é imediata. Então, se eu dei o medicamento, usei um dia, 2, não melhorou,
tem algo errado. A gente precisa ver uma resposta bem rápida, naquele momento. Não vai precisar gerar um nível sério. Então, alguns medicamentos, 2, 3 semanas para ver o resultado. Não. Os medicamentos TDAH, dei o medicamento, é na hora que eu já vejo. Melhorou ou não melhorou? A criança está melhor ou não está? Se não tiver, precisa ajustar alguma coisa. A lisdexanfetamina, que é o Venvance, a gente usa muito pouco em crianças abaixo de 12 anos, né? Ela tem uma interferência muito grande no apetite, então em crianças pode gerar diminuição de ganho de peso, de altura. A Ritalina também, né? O Concerta. Então, mas o Venvance mais ainda, inclusive, é um dos medicamentos liberados para tratamento de obesidade. Mas é um excelente medicamento. E em adultos, principalmente, tem um resultado muito bom, porque ele tem uma ação importante sobre a impulsividade. Mas é um medicamento caro para isso aqui. Lembrar que existem contraindicações, né? Então, por exemplo, tireoidismo, com ansiedade, hipersensibilidade, que seria alergia ao medicamento mesmo, glaucoma, síndrome de Tourette aqui tá, mas não é uma contraindicação, algumas crianças toleram, mesmo com a Tourette, às vezes não piora muito. Mas pessoas com doença cardíaca precisam de uma avaliação do cardiologista, porque são estimulantes, vai aumentar a frequência cardíaca, pode causar outros problemas. E os não estimulantes, a clonidina, e agora a famosa tamoxetina que chegou, que está causando um burburinho, todo mundo querendo saber, um monte de gente trocando remédio e migrando para ela. A tamoxetina, ela é nova aqui no Brasil, mas ela já é usada há bastante tempo na Europa, nos Estados Unidos, em outros países. Ela não é um estimulante, então ela tem um risco menor nesses efeitos colaterais, mas ela também não tem a mesma resposta como, por exemplo, na desatenção. Ela tem uma boa resposta na hiperatividade, na desatenção ela tem uma resposta um pouco menor. A clonidina funciona muito bem também para a hiperatividade, ela não vai melhorar essa questão da desatenção. E a clonidina é muito legal, por exemplo, em crianças autistas que têm distúrbio do sono, melhora muito o sono, mas ela estava em falta, né? Ultimamente a gente está com o problema dos medicamentos faltarem. Então, a tamoxetina é uma medicação não estimulante, que aumenta a noradrenalina, que aumenta a dopamina no córtex, e o principal chamariz dela é a ausência do potencial de abuso, porque como existe muito medo do Venvance, por exemplo, que é um derivado da anfetamina, né? Ele tem um metabolismo diferente, e a princípio não causaria dependência, mas é um medicamento que tem um potencial maior, diferente da tamoxetina. E as recomendações para uso em paciente que não teve boa resposta com os estimulantes ou aqueles que não podem usar. Mas comparações indiretas do tamanho de efeito sugerem que os estimulantes ainda são mais eficazes. Então, a primeira linha de tratamento continua sendo metilfenidato e o Venvance. A bupropiona é um depressivo, né, um antidepressivo, né, depressivo não, né, gente, olha, esse é o meu TDAH falando já, porque o meu medicamento já foi embora, mas é um antidepressivo que vai melhorar algumas características mais da hiperatividade. A desatenção, normalmente, são os estimulantes mesmo que vão ajudar. Os tricíclicos, isso aqui a gente usa muito raramente em criança, mas em adulto. E aí, se eu tenho alguma comorbidade, isso quer dizer, se a criança tem outra coisa além do TDAH, então tem tique, transtorno de conduta, bipolaridade, existem outros medicamentos que precisam, que podem ser usados. Às vezes não vai ser o estimulante a primeira linha, né? E aí falar um pouquinho das comorbidades. Então, é muito comum, será que é autismo ou é TDAH, né? As características são diferentes, né? Principalmente no TDAH, a gente tem uma interação, a principal diferença vai ser na interação social, porque o TDAH, ele pode ter uma interação turbulenta, mas não porque ele não sabe socializar, ou porque ele não quer, mas é porque ele é atropelado, fala demais, às vezes se torna inconveniente, mas ele tem a capacidade de entender ironia, ele consegue ler as expressões faciais, ele consegue falar, né, conversar bem, se sentir confortável com isso. Às vezes as pessoas é que não vão se sentir confortável com ele, mas ele tem essa facilidade que a gente já não vê tanto no autismo, onde a gente tem uma dificuldade maior, né, porque tem uma falha na flexibilidade cognitiva e uma dificuldade maior nessa comunicação social.
O TDAH ele vai ter muita falha no controle inibitório, desorganização, já o autista tende a ser muito organizado, gosta de rotina, é metódico, né? Então a gente tem essas diferenças. Mas sempre que eu tiver na dúvida, então é uma criança, tem 4 anos ali, 3, 4 anos, isso aqui é autismo ou é TDAH? Eu preciso primeiro esgotar todas as possibilidades disso ser autismo. Por quê? Porque no autismo eu tenho urgência de tratar para melhorar por conta da neuroplasticidade, né? Então, a precocidade do tratamento no autismo faz muita diferença. Não é autismo? Aí eu vou investigar o TDAH, até porque o TDAH eu consigo dar um diagnóstico de certeza, às vezes com 6, 7 anos mesmo. Então, se for um TEA nível 2 ou 3, normalmente vai diagnosticar primeiro o autismo. Mas se for um autista nível 1 de suporte e tiver o TDAH, provavelmente o que vão enxergar primeiro é o TDAH, né? E se eu tiver ainda altas habilidades associado, pode ser mais difícil de eu chegar no diagnóstico, porque uma criança com altas habilidades, né, que é o que a gente chama de dupla excepcionalidade, ela vai ter uma característica diferente, ela já vai ter um pensamento mais rápido, ela pode ser mais criativa, ao invés de ela ter um único hiperfoco, ela vai ter aquele interesse que vai mudando, então o hiperfoco troca toda hora, tem um pensamento mais original. Então, a gente tem essas características que vão diferir de uma criança puramente autista, né? Então, só para esclarecer, altas habilidades não tem a ver com QI, né? Altas habilidades são capacidades que estão acima da média em outras coisas. Então, a gente pode ter para esportes, pensamento criativo, liderança. Então, a aptidão acadêmica específica normalmente está mais relacionado à intelectual, e a acadêmica está mais relacionada ao QI. Mas, por exemplo, um atleta, né, que se destaca demais, ele tem altas habilidades, mas se eu for medir o QI dele, que mede mais raciocínio lógico e linguístico, às vezes não tira, na maior parte das vezes não tem uma nota alta, né? E o TDAH com TOD, que é muito comum, né? Então, o TOD, ele tem fatores genéticos e ambientais, mas ele vai se caracterizar mais por essas reações recorrentes de irritabilidade, raiva, comportamento excessivamente questionador, desafiador, uma índole vingativa que se manifesta por mais de 6 meses. Ter raiva, eventualmente, todo mundo pode ter, né? Mas se é aquela criança que é sempre raivosa, sempre vingativa, nunca é culpa dela, sempre é culpa dos outros, isso a gente precisa avaliar. Isso não é uma característica do autismo nem do TDAH, isso pode estar relacionado muito provavelmente ao TOD, né? E era isso que eu tinha para falar. Desculpa se eu falei demais. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Nossa, que aula foi essa? Eu amei essa aula. Fantástico. Bom, Eu tenho que te agradecer. Tu me ajudou assim, como mãe, tu me ajudou 100%. Porque a gente é, chega na etapa da vida que a gente, principalmente agora com o diagnóstico do Juan, que foi no início desse ano, eu fiquei muito perdida. E essa aula que você deu foi fantástica. Eu estava aqui comentando com a Maria Júlia. Gente, eu preciso desse conteúdo no YouTube, depois para mim olhar de novo, porque é fantástico que você colocou aqui ó, os elogios. Nossa, que aula excelente, maravilhosa. É incrível o que você falou, me ajudou um monte. Enquanto você foi falando, eu fui resgatando memórias aqui do Juan pequeno, realmente. Eu dizer assim, Juan, vai e pega para mim tal coisa e ele voltar com outra coisa que não tinha nada que ver com aquilo que eu tinha pedido para ele. Então, esses resgates de memória assim vieram rapidamente na minha e até hoje eu tenho esse, digamos, essa conversa com o Juan e às vezes eu não consigo, porque a gente com um monte de tarefas, daí mais um filho com TA, né, mas o trabalho da gente, a gente acaba ficando até braba. Bah, Juan, tu não tá entendendo o que eu tô falando? É a quinta vez que eu falo pra ti. Mas, mãe, eu ouvi, mas é que eu entendi outra coisa. De tu mandar ele no mercado, às vezes, ó, Juan, tu vai no mercado agora com teu pai, tu vai e passa e pega tal coisa, e ele volta com uma coisa completamente diferente daquilo que realmente eu tinha pedido. Então, eu achei fantástica a aula, nem. Olha, tem só é, como mãe profissional aqui do teatro,
do TDAH, só tenho a te agradecer. Na minha página eu falo direto sobre autismo, o TDAH, TEA, mas eu nunca cheguei numa aula tão completa como a sua. Ah, Adriana, que bom, eu estava montando, eu falei, eu tenho medo porque vai ficando muito denso, né? Tem muitas informações, mas eu acho que são informações que são necessárias para montar um raciocínio, né? Não adianta eu falar, é só porque a criança é agitada, tá, mas é agitada por quê? Né? Porque às vezes, ele não se esforça, ele não para quieto porque ele não quer. Gente, o cérebro dele não é capaz de regular essa movimentação, né? Então, uma vez eu vi um colega falando uma coisa que eu nunca mais esqueci, né? Se eu tirar meu óculos e alguém falar para mim, se esforça que você vai enxergar, eu vou continuar não enxergando, meu corpo não tem essa habilidade mais, meus olhos não conseguem, não interessa o quanto eu me esforçar, minha visão não vai ficar boa. É a mesma coisa, né? A criança, ela tem uma alteração ali química a nível cerebral, um funcionamento cerebral que não é o padrão, então não adianta falar para ela se esforçar, às vezes a pobre da criança já está se esforçando, aquilo já é resultado de muito esforço dela, né? E aí a gente reforça muito isso. Meu filho não faz nada direito, presta atenção, só você que não está fazendo, olha só, olha seus amigos, todo mundo faz bonitinho, por que que a sua letra é tão feia, de todo mundo é bonito? Olha o que a gente faz com a criança, né? E a pobre da criança fica só com isso ecoando na cabeça dela. Depois a gente fala, não, você tem que ser mais corajoso. Como? Se a gente enche ela de medo e de crítica, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão. olha, eu vou mudar 100% com o Rua agora. Vou mudar 100%. É Depois um exercício diário, né? A gente tem que mudar, né? Às vezes eu falo isso, os pais falam, mas aí vai elogiar, elogio falso. Gente, não é elogio falso, mas crítica constantemente. Você não precisa falar mentira para a criança. Elogia o esforço dela, não precisa elogiar o resultado. Por que que a gente só elogia o resultado? O processo também merece ser elogiado, né? O esforço que a criança faz, que ela tá ali, às vezes ela quer te agradar, ela fala, mamãe, eu quero te ajudar. Não, deixa que eu faço, porque você já vai quebrar tudo. Aí depois você fala, você não me ajuda em nada. A pobre da criança, pô, como é que eu agrado essa dona? Que tudo que eu faço tá errado para ela, né? Não, e o Juan, ele também tem esse conceito, assim, às vezes eu peço para ele arrumar a mesa, ele arruma a mesa e tudo mais, mas daí chega na hora de fazer tarefas simples, como servir a água no copo, servir, ele derruba o copo e já derruba, e eu já, ai, Juan, de novo, entendeu? Embora eu também seja bem estabanada, né? Eu também sou. Até eu tenho um pouco mais de paciência do que outras pessoas aqui em casa com ele. Mas é que realmente, muitas vezes a gente se pega, né, nesse lado, assim, puxando ele. Ai, Juan, de novo, Juan, eu te falei, eu já te expliquei. Ah, mãe, mas eu que eu tento, mas eu não tô conseguindo. Mas como não consegue? É só se concentrar, e não é. Então é Mas muito. eu vou falar em japonês com você, eu vou falar se concentra. Aí você vai falar, não consigo. Como não consegue? Se concentra, é a mesma coisa, né? Eu brinco com as mães, às vezes eu falo assim, tá, você pensa bem, a criança está na sala de aula, tem 30 crianças, todo mundo está conseguindo acompanhar ela, não. É a mesma coisa eu te jogar numa aula de zumba que você nunca fez na vida e falar, você tem que seguir a coreografia, sim, se esforça. Cara, não dá, você não tem aquela habilidade ainda. Pode ser que você venha desenvolver, ou pode ser que se alguém, não, então eu vou fazer mais devagar, você consiga. O problema é que a gente quer uma criança, que a criança acompanhe o ritmo das demais. Quando ela não tem essa habilidade ainda, seja no autismo, seja no TDAH, seja na dislexia, né? Quando a gente fala em adaptar currículo, em fazer as adaptações, a gente está falando disso. Eu não estou dizendo que essa criança tem que sair com 50% só do conteúdo, ela tem que sair com 100% do conteúdo. O que ela não precisa é ser cobrada da mesma maneira que as demais. Também não é para fazer uma provinha boba para ela e exigir dos outros, porque no final do funil, lá, né, no vestibular, ou seja, onde for, todos eles vão concorrer pela mesma vaga. Né? A gente sabe que no final das contas, as adaptações que a gente precisa fazer é em termos de, se ela não aprende do jeito que eu habitualmente ensino, eu, professora, ensino diferente para essa criança. Não é ela deixa de aprender porque ela não consegue. Eu preciso elaborar uma maneira diferente de fazer ela aprender aquilo que ela não consegue aprender da maneira tradicional. A gente tem muito que aprender. Bom, eu agradeço demais a todos que participaram dessa aula. Vai estar
no YouTube, que nem a Maria Júlia sempre deixa claro, a Larissa também. E muito obrigado por participar do Terapia de Mães, por ajudar as mães nesse SOS Autismo. Então, a gente não está só, estamos todo mundo unido aqui para a gente aprender. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Eu agradeço a oportunidade e espero que tenha sido de valia para vocês e que tenha aberto um pouquinho aí a janela para vocês começarem a buscar mais conhecimento, né? Nossa, eu a porta inteira. Muito obrigada. Bom.